Alô, boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um Cola aí. Vem comigo, vem com a gente. Conta a sua história. Conta a história da sua escola pra gente. Deixa seus comentários aqui no chat contando um pouco do que foi a sua vida na escola, né? Qual lembrança você tem da escola? Faz seus comentários pra gente comentar aqui também, falar dele e trazer essas memórias. Hoje, aqui no programa, nós vamos falar de histórias de vida entrelaçadas com as histórias das escolas. Meu nome é Leandro Bassini, sou secretário de Educação do município de Suzano, sou um homem branco, 57 anos, calvo, uso óculos, hoje estou com uma camisa branca e uma calça azul no estúdio aqui da nossa prefeitura e da Secretaria de Educação. Ao meu lado, e como convidado, eu tenho o Cauê. Seja muito bem-vindo, Cauê. Muito obrigado, Leandro. Boa noite para você que está em casa. Meu nome é Cauê, tenho 26 anos, sou um homem branco, gordo, de 1,65 m, calvo também, né, para combinar. Par de vaso. Par de vaso, né, gente? E é isso, eu tô com a camiseta um pouco bege, meio grafite ali, um verde meio oliva. Uma barba bem densa. Cheia, uma barba. O que eu tenho de cabelo a gente compensa na barba. É isso mesmo. Também a gente está com a Cláudia. Cláudia, seja muito bem-vinda, nossa intérprete de Libras. E aproveitando, dar uma saudação ao Dia Internacional dos Surdos, né, da pessoa com surdez. E aqui a gente tem a Cláudia fazendo o nosso papel de intérprete de Libras sempre. Seja muito bem-vinda, Cláudia, dê o seu boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Cláudia, este é o meu sinal, que é a minha marca na comunidade surda. Eu sou uma mulher parda, cabelo cacheado, um pouco abaixo dos ombros, estou com uma blusa azul, estou de óculos, batom vermelho, estou de brinco marrom e atrás de mim tem uma parede branca. Isso. Minha idade, obrigado. 49. Obrigado, Cláudia. Gente, hoje o tema do programa, ele é comum a todos nós. Todos nós frequentamos escolas, todos nós tivemos histórias, nossas histórias na escola. E as nossas histórias fazem a história da escola. Então, hoje o tema é a história da minha escola, que se entrelaça com as nossas vidas, né? Aqui, quando eu apresentei o Cauê, ele foi aluno da Calil, da escola Calil, uma das escolas que vai estar presente hoje na nossa fala, além da escola Antônio Marcos Figueira, do Antônio Teixeira e da Creche Colorado, né? São 4 escolas hoje que contam a sua história e a história da sua vida. Vamos ver um pouquinho da história de vida do Cauê e como ela se entrelaça com a escola Calil? Como é que é isso? Você foi aluno do Calil? Pois olha que loucura. Eu fui aluno do Valdemar Calil dos anos de 2004 a 2007, ali, antigamente, da primeira até a 4ª série. Depois, eu sempre tive o sonho de ser professor. Tinha até a luzinha que eu brincava na época. Fiz faculdade, fui bolsista integral. Fiz estágio também no vereador Valdemar Calil. Então, eu voltei depois de muitos anos como estagiário para aprender. E hoje eu trabalho lá como professor. Tenho um projeto de reforço, né? Então eu dou apoio aos professores, mas ano passado também eu já substituí por 2 meses, uma classe de 1º ano, e a gente vai colecionando as histórias ao longo da vida, né? São vários momentos, né, Cauê? Você lá como aluno via a escola, sei lá, você consegue descrever hoje como é que você enxergava a escola Calil quando você era aluno da escola? Como que era? Grande, misteriosa, tinha uns cantinhos que só vocês conheciam, como é que é isso? Com certeza. Na minha época de infância, o Calil era como se fosse um grande jardim,
né? Porque tinha o parque, na escola que eu fiz o prézinho não tinha parque, então o parque era a Disneylândia da criança. Mas eu lembro de muitos professores, das primeiras lições, né? Quando você começa a ser alfabetizado, tudo começa a ficar um pouco mais complicado, então eu lembro da força que os professores nos davam para a gente conseguir fazer as lições, mas o parquinho era mágico. Era o grande momento da escola. Tem algum professor da época que você estudou que hoje ainda está no Calil? Não, infelizmente não. Não, Algum funcionário ainda não? Servidor? Não. Tem a Cris, que ela entrou no mesmo ano em que eu saí, no último ano, que é da agente de limpeza. Cris, se você estiver assistindo, ou quem conhecer a Cris, manda um grande beijo para ela, né? Porque isso é muito importante, essas referências todas, né? Nós somos as nossas âncoras. E depois, você voltou como estudante, né? Estagiário da faculdade. Isso. Era diferente? Foi diferente? Como é que estava o Calil quando você chegou? A sua visão do Calil? Não, fisicamente mudou pouca coisa. Agora, no psicológico foi um pouco estranho, né? Porque eu parto ali, eu conhecia com uma outra visão de criança, então a sua altura dos olhos parece que tudo era maior quando você é pequeno. Bate um déjà vu, é uma sensação engraçada você voltar no mesmo lugar em que você aprendeu com outro olhar, com o olhar ali de ser um profissional, isso não tem preço. Hoje você trabalha como um projeto de reforço lá, né? Isso. Que tem um pouco, já é diferente da época de estagiário também, né? Sim, sem dúvida. E aí, essa terceira visão da escola? É mais gratificante ainda, porque nessa terceira fase você consegue realmente retribuir tudo aquilo que eu aprendi no Calil, né? Então, quando você volta como professor, quando você atua realmente em sala de aula, ou dando apoio a quem está na sala de aula, é que você consegue retribuir e colocar tudo aquilo que você aprendeu para ajudar as novas gerações. Vamos fechar o ciclo. Você falou que quando você era aluno, o que era mágico era o parquinho. E hoje, para as crianças do Calil, o que é mágico para elas? Eu acho que o parque ainda continua sendo um grande atrativo. Se bem que fica ali, meio a meio, né? Porque tem o Chromebook. Tem a magia do Chromebook. Porque parece que não, mas muitas crianças ainda não têm acesso à internet em casa. Então, é uma ferramenta muito importante. A gente está no século XXI. A internet é o grande barato da história. Então, 50% para o Chromebook. Você falou que foi aluno de lá, então você é morador dali da região, ou foi morador? Sim, eu moro ainda até hoje. Qual é o papel da escola Calil, do vereador Valdemar Calil, ali para o Sesc, para o Boa Vista? Como que a comunidade enxerga a presença dessa escola durante tanto tempo ali e o papel dela no desenvolvimento daquele bairro? É um papel muito importante, porque é uma escola muito bem localizada, então as pessoas têm fácil acesso à escola, é uma escola que apoia as famílias, então a gente acolhe muitas famílias que têm tantos problemas ou que querem tirar dúvida. É uma escola que realmente ali tem um coração aberto para ouvir a comunidade, e principalmente é uma comunidade muito participativa, é uma comunidade que quer saber quando tem festa, que participa das festas, que está junto nos momentos difíceis, então quando tem ali algum problema com dificuldade com o aluno, os pais participam bastante. Então, esse é o sentido da história da minha escola, além da formação de muitas pessoas que estão ali no entorno, é do desenvolvimento da própria comunidade que está ali, né? Esse é o sentido desse Colaí e de resgatar tudo isso, de resgatar essas memórias que são individuais, mas que também produzem no coletivo uma mudança, uma transformação muito grande. Cauê, eu vou dar um spoiler aqui, mas que assim, não é muito um spoiler, muita gente já sabe, mas ao lado do Calil, ali, durante muito tempo, a gente teve um sonho, né? Um sonho de fazer um mirante do Sesc. Era uma antiga, né, construção, né? E que por muitos anos se acalentou em fazer um parque, fazer um mirante. E hoje a gente vai ter atrás, né, do Calil, ali alguns metros do Calil, a possibilidade das crianças terem acesso a esse parque o tempo todo, né? Sim. Né? Quer dizer, esse conjunto mirante do Sesc, né, a pirâmide, que a gente chama pirâmide do Sesc, mais o Calil, mais, né, ali a gente tem o CRAS, né, a gente tem toda essa infraestrutura, a quadra. Como é que você enxerga isso? A gente falou da história do Calil, e a perspectiva do Calil com tudo isso? Olha, a perspectiva do Calil são as melhores possíveis, porque com o mirante em andamento quase finalizado,
a gente pode dizer que a gente vai ter um complexo cultural, né? Um complexo de lazer, de educação, porque você vai conseguir dar apoio à escola, porque as crianças podem fazer pequenos passeios, experiências de diversas áreas, além de mais, conseguem ir no final de semana para fazer mesmo para a família, sem precisar se deslocar até o centro. Teve uma atividade, eu não sei se você estava, semana passada, os alunos do Calil foram até ali, Setembro né, Amarelo. a pirâmide, a gente estava falando do Setembro Amarelo, e foi uma atividade promovida em conjunto, na verdade, a Secretaria de Saúde trouxe essa atividade, convidou os alunos do Calil para irem até a pirâmide soltar pipa, né? Pipas amarelas. Como é que foi isso e como é que a molecada se sentiu? Foi uma delícia, primeiro porque o calçamento está perfeito, então eles têm uma vista incrível. Tudo bem que estava um pouquinho quente, mas ainda, como é um lugar muito aberto, tem aquele vento gostoso. E olha, para as crianças foi muito importante. Primeiro porque eles entendem que é uma diversão, mas a gente que é adulto sabe da importância que é o Setembro Amarelo, porque eles aprenderam também a lidar com ansiedade, e essa geração é muito ansiosa, então foi importante pelos dois lados, tanto trabalhar o emocional, a saúde emocional, mas principalmente esse momento de lazer, né, acho que é o mais importante. Entender o que esse complexo pode vir a ser para aquele bairro, para aquele entorno. Mas, Cauê, não é só você que tem história, não, tem muita gente que tem história com as outras escolas do município. Tem uma pessoa, gente, que hoje tem um papel super importante na cidade de Suzano e que estudou nas nossas escolas municipais desde pequenininho. Vamos ver quem é? É isso aí, meu amigo, professor Leandro Bassini, nosso secretário de Educação. Tenho muito orgulho de ser fruto do ensino público aqui da cidade de Suzano. Iniciei meus ensinos aqui na Escola Darcy, na Vila Masa, e também tive a honra, o prazer e a alegria de fazer parte dessa história linda de uma escola referência na cidade, na região, que é o Antônio Marques Figueira, que hoje é comandada por um grande diretor, meu amigo professor Marquinhos, e toda a sua equipe competente, que continue fazendo uma linda história com essa escola que é tradicional aqui na nossa cidade de Suzano. Vocês vão ver aí todo o meu histórico, todas as minhas notas na escola, mas eu tenho muito orgulho. No Marcos Figueira fiz muitos amigos, fez muitos parceiros, e hoje nós investimos com muita qualidade no ensino público municipal, com material do SESI, com uniforme, com kit escolar, enfim, uma merenda de qualidade, todos os instrumentos básicos para a gente possa desenvolver uma grande educação aqui em Suzano. E que dessa educação saiam todos os dias novos professores, diretores, engenheiros, médicos, vereadores, prefeitos, deputados, pessoas que vão continuar fazendo a diferença na vida de Suzano, do nosso estado e do nosso país. Um beijo no coração a todos, do Darcy, do Marcos Figueira e da Rede Pública de Suzano. E veja aí o Cola aí na live. Valeu! Então, é o nosso prefeito, filho da nossa rede municipal, filho das nossas escolas, e isso é um orgulho para todos nós. Também vou dar um testemunho, acho que é importante, o Leandro Bassini, o secretário de Educação, ele é fruto da rede pública de Suzano, da rede estadual, no caso, né? Eu não tive a oportunidade de estudar numa escola da rede municipal, mas da estadual. E esse orgulho que eu tenho, né? A minha história, ela é carregada, ela não tem sentido se eu não falar do Raul Brasil, se eu não falar do Justiniano. Assim como todos, ou maior parte dos nossos profissionais, muitos dos profissionais que nós temos aqui na cidade, também são fruto da nossa rede, né? E esse é o sentido que a gente quer dar a esse programa. Cauê, eu não sei se você percebeu, né? O prefeito, ele tem essa história, ele tem esse carinho imenso, né? Eu acho que o que fica é isso, né? Quando hoje, no seu lugar de fala, você olha para trás e vê não só saudade, mas uma possibilidade. É isso, quer dizer, a escola, ela transforma vidas e dá possibilidades para as pessoas. Como é que você enxerga isso nos seus alunos? Como é que você enxerga
futuro deles pelo presente do Calil? Olha, eu enxergo esse futuro, acho que pelo espelho de gratidão com a escola, e principalmente com a escola pública, porque a comunidade, de modo geral, não só os alunos, quando sabem que eu estudei na escola, que eu fui aluno bolsista integral, eles ficam lisonjeados, então eles veem que a escola pública dá certo, né? Sim, e temos diretores também que são aqui, né? Eu tenho ali no chat todo mundo, olha, eu, é isso, né? Esses somos nós, essa é a nossa identidade. Agora a gente vai ver um pouco da história de 4 escolas aqui do nosso município. Nós vamos ver, não nessa ordem, mas nós vamos ver aqui a história do Antônio, do vereador Antônio Teixeira, olha só, puxa, perdi tudo aqui, peraí, só um minutinho, do Marcos Figueira, do Antônio Marcos Figueira, né, da escola do Jardim Colorado e do próprio Valdemar Calil, tá? Vamos lá, vamos assistir a história deles? Oi, meu nome é João Vitor Francisco de Souza, minha idade é 8. E a gente está apresentando mais um programa Cola Aí. E a gente vai falar da história da minha escola. Não é, Emily? Sim, João, nós estamos aqui para apresentar a escola Calil. E, sabe, nós estamos muito felizes de estar aqui, porque, sabe, dá um negócio em nós, porque eu não consigo explicar porque dá um negócio em nós aqui, porque nós fica muito, muito feliz e ansioso, assim, por essas coisas. É ansiedade. Primeira vez que a gente está aqui na câmera. E, sabe, quando é a primeira vez das nossas coisas, tipo, nós ficamos com um monte de borboleta na barriga. Agora nós vamos ver a matéria da Escola Teixeirinha. A nossa escola está no Cola Aí. Venha assistir. Hoje traremos a história do patrono da escola, o vereador Antônio Teixeira. Ele nasceu no dia 30 de setembro de 1923 e morreu no dia 23 de dezembro de 1987. Essa escola foi inaugurada no dia 7 de abril de 1989. O Antônio Teixeira, ele foi desenhista de profissão. Ele trabalhou numa fábrica de fitas e ele trabalhou na galeria de modas, com muita criatividade. Ele também foi responsável por 25 anos pela importação e exportação da fábrica Reust, pai de uma única filha chamada Maria Rita e 2 netas. Maria Rita também foi coordenadora geral da educação infantil nesse município. O quanto Maria Rita contribuiu já lá em 76, ela tinha esse olhar, né? Esse olhar contemporâneo, esse olhar de vamos crescer, e o quanto eu tento me espelhar da forma que você escutava as pessoas, né? Você era muito atenciosa, carinhosa, e hoje eu ocupo um pouco daquela função que você trouxe lá em 76, 78, em 81, quando eu entrei, quando você traz essa parte do acolhimento, de ouvir, de se interessar pelas histórias das pessoas. Eu acho que a educação, para algumas pessoas, ela está no sangue, né? Para mim, a educação é vínculo, porque ele fica, é registro, é memória. Isso é educação. Suzanense de coração, foi eleito por 4 mandatos, um como suplente. Presidiu a Câmara dos Vereadores por 2 vezes. O honrado nome Antônio Teixeira foi colocado nesse estabelecimento de ensino numa justa homenagem a um grande trabalhador. Mas em 89, era uma escola de pré-escola.
hoje G4 e G5. Tínhamos apenas duas salas de aula. Foi um momento bastante significativo, inclusive, porque dar início a uma escola é sempre um momento de muita responsabilidade e de alegria. Nós ainda não tínhamos, né, muro na escola, era um bairro, né, o Monte Cristo em desenvolvimento, tudo acontecendo, né? A gente ainda tinha no bairro cavalos, vacas, bois, partilhavam inclusive o nosso dia a dia de algo. Estar aqui hoje me faz ficar bastante emotiva, sensível, né? De 89 para cá, a escola só vem se desenvolvendo. Fui professora do intermediário e das 11 às 3, era no verão um período que o sol era muito forte e nós tínhamos um espaço fantástico, né, para as crianças brincarem. Contudo, por conta do sol, nós acabávamos não aproveitando esse espaço, né? Foi quando surgiu a ideia de plantarmos árvores e naquela expectativa que num determinado momento seria sombra para que a gente pudesse brincar embaixo das árvores, contar histórias. E de fato elas cresceram. Hoje elas estão aqui, são árvores gigantes e que dão sombra. Dei aula para a Renata, para minha aluna, o pré, e feliz porque acho que a sementinha que eu plantei ali, ela é professora agora da rede, e já foi ADE, agora é professora, e a gente tem muitas recordações do tempo de que ela era aluna. Quando eu vim para cá, a escola não tinha muro. As vacas, o gado vinha na porta da sala, a gente tinha que fechar primeiro, eles atacarem a gente, né? E agora a gente está aqui, ó, uma mulher, né? Com filhos, uma família, uma profissão. E isso, nossa, deixa um gostinho muito bom no coração. Então, fiz o meu pré aqui, depois cresci, fui ter filhos e prestando concursos, consegui voltar para cá como auxiliar. E aí pude construir a minha história, né? E a minha filha, que agora participa também, que é aluna da escola, faz parte de toda essa rede maravilhosa que é a Prefeitura de Suzano, né? E a família do Antônio Teixeira. Eu estou aqui desde 2008, vim para cá. E aí mudou para creche e hoje tem a criançadinha aí pequenininha. E é muito bom, é bom ver as crianças evoluírem, né? Na área de alimentação, eles vão crescendo. Como agora chegamos no final do ano, a gente percebeu que eles vão comendo mais. No começo do ano eles chegam comendo um pouquinho, que são menorzinhos. Chega no final do ano e começa a comer muito. Mas é assim, é muito bom trabalhar aqui, é tranquilo. Eu tive também a oportunidade de estar aqui num segundo momento. Eu tive o papel de, junto com um grupo, visitar as famílias. E foi um momento mágico. Então, assim, foi um momento de muita relevância para a minha vida profissional e que eu levo comigo até hoje.
gostei muito, né, da matéria. É muito legal e, sabe, tem gente que já trabalhou lá e tá trabalhando ainda. Tem uma cozinheira lá que trabalhou desde 2008. Tá até hoje lá, pelo que eu vi no vídeo. E tô orgulhosa dela, né? Porque desde 2008 ela tá lá. Aí a gente viu as árvores, eles falaram que não tinha árvore antes e eles plantaram em 1900 e pouco, nos anos 90. As árvores agora, como a moça aí disse, tá bem grande, né? Como ela falou. E eu queria ver, né? Mas não dá, né? A árvore tá quase o tamanho dos prédios lá de Suzano, tá quase do tamanho dos prédios. Gente, vamos ver a matéria Jardim Colorado. Oi, Ana Paula, você trabalha muito tempo aqui? Então, eu trabalho aqui há mais de 16 anos. Na realidade, quando eu vim trabalhar aqui, não era Escola Municipal Jardim Colorado, era a creche do Jardim Colorado. E não era nesse lugar, era numa casa ali perto, aqui embaixo, sabe? Aí depois foi ser Escola Municipal de Educação Infantil, EMEI, Jardim Colorado. Aí depois foi Escola Municipal Jardim Colorado. E aí nós mudamos para esse prédio. E sabe o que é legal? Vem mãe aqui que traz o filhinho pequenininho. Depois o irmão vem. Aí os pais chegam aqui e falam assim para mim: eu já estudei nessa escola. Tem criança que estudou aqui quando eu entrei, que agora já tá grandão. Igual você vai ficar. Meu nome é Isabela, hoje eu vou visitar a Maria. Maria, você gosta da escola? Eu gosto, porque eu já tive um filho que hoje tem 8 anos, que estudou aqui, que falava muito bem dessa escola, da comida das tias. Hoje eu tenho o Gabriel, que tem 4 aninhos, que também ama essa escola, adora a comida das tias, gosta das brincadeiras, dos professores. A gente somos bem recepcionados aqui. Numa Pedro, hoje eu vou para a Cardinite. Eu já estou aqui na escola há 7 anos, Pedro. Você não tinha nem nascido e nós já estávamos aqui. A nossa escola é essa escola grande, bonita, onde vocês vêm para brincar. Aqui na escola, nós trabalhamos em parceria com os pais na formação de vocês. E nós sentimos muito bem e realizados, porque vocês passam parte do dia de vocês com a gente.
Oi, pessoal, hoje eu vou fazer da escola. Oi, pessoal, hoje eu vou a história da escola. Eu gostei porque já teve gente que trabalhou lá até os 16 anos. Até 16 anos, né, Emily? Sim, tem mais de 16 anos. É, quase 20 anos, quase 35 anos. Legal de assistir, porque tem gente que trabalha lá e trabalha lá, tem gente que estuda lá. E a menininha foi muito bonitinha falando. Numa casa, e essa casa foi adaptada e virou uma escola. Agora ela tem só espaço próprio dela que atende mais as pessoas, né, Emily? Que era uma casa e agora uma escola. Então agora dá para receber mais gente. Gente, agora é a próxima matéria, Max Figueira. Vamos assistir? Falar do Marcos Figueira é falar de uma tradição, né? Porque quando você começa a vasculhar a história, você descobre que nós não tínhamos um prédio fixo, né? Porém, nós tivemos uma estadia dentro da Escola Raul Brasil, com o aumento da demanda, ainda não era nem justiniano, né? O segundo grupo escolar ele passa a ter um espaço dentro do antigo colégio Senes, né? Hoje justiniano, chamado como Chiqueirinho, né? Para que depois construísse o prédio onde nós estamos hoje, que recentemente eu descobri aí com o seu Ariovaldo, né, que era um campo de futebol ali, né? Eu não sabia que era um campo de futebol. Tem um campinho onde o Marcos Figueira tinha um campinho de futebol. Eu batia a bola lá, a gente brincava lá, que era uma rasteirinha, né? A gente brincava ali, era ter moleque, nós brincávamos lá, eu uma turminha aí de amigos. Ali não era do jeito que está ali plano, era um morro. E ali o governo Paulo Portela, em 65, Paulo Portela era prefeito, ele junto a Ademar de Barros, ele conseguiu uma verba, uma autorização para usar a verba da educação para a construção. Fez o auditório, fez a administração da prefeitura e a escola estava dentro do projeto. Olha, o Marcos Figueira é uma referência para a cidade até hoje, desde a época que foi inaugurada. Todo mundo gosta do Marcos Figueira. Muita gente gosta do Marcos Figueira. Que eu frequentei a pré-escola no Marcos Figueira. Depois eu fiz acho que o 3º, 4º ano como aluna. Me lembro perfeitamente da minha professora, Dona Maria Vieira, muito conhecida aqui, amada, adorava ela. A Dona Leila Trevisan, não me esqueço disso. Foi assim, momentos muito bons. Eu acho que muita gente, né? Acho que o Suzano tinha um grupo pequeno de pessoas, e quem não passou, a maioria passou pelo Marcos Figueira. Quais eram os eventos da cidade? As escolas, festa junina. E o Marcos Figueira tinha como tradição a festa do sorvete. Não sei quantas teve, não sei se o Marcos pesquisou. Eu mesma me lembro que tinha até carro de som. Estudava em outra escola, eu e meus irmãos viemos para o Marcos Figueira. E para mim foi uma alegria imensa, para quem estudou numa escola no bairro das Palmeiras, que eu morava lá. De repente você vem para o Marcos Figueira, aquele prédio bonito, né? Foi tudo maravilhoso. E eu sempre falei, o meu sonho vai ser um dia lecionar no Marcos Figueira. E a Keiko Shimada, que foi minha professora, passou a ser minha diretora. Hoje as pessoas falam em Antônio Marcos Figueira, lembra de Marquinhos. No passado, nós lembrávamos de Dona Keiko, uma figura histórica que jamais será esquecida pela Escola Antônio Marcos Figueira. No ano de 2019, eu iniciei o 1º ano com o professor Pedro e depois veio a professora Neiva, que inclusive eu agradeço por ter me alfabetizado. Eu gosto da escola por ter lugares para a gente fazer atividades e brincar, como a biblioteca, a sala de vídeo, recreio. Agradeço as oportunidades que eu tive até agora, principalmente essa dos 70 anos da escola, mas eu vou sair da escola com gratidão no coração e lembranças boas. Um beijo, Antônio Marcos Figueira, feliz 70 anos!
Eu estudei no Antônio Martins Figueira de 2007 a 2010. A memória mais viva que eu tenho envolve o inspetor, o tio Antônio, na minha época carinhosamente apelidado de tio Toninho. Ele estava sempre ali na entrada, na saída, brincando, conversando, fazendo o dia dos alunos melhor. Eu sempre dava um jeitinho de conversar com ele, guardei que ele é palmeirense e ele marcou muito esses 4 anos que eu estive ali, né? Lembro que levava canequinhas de plástico para tomar água, que tinha visita de dentistas para passar flúor. E eu só tenho a agradecer a todos os funcionários que passaram por mim nesses 4 anos que eu estive no Antônio Martins Figueira, que marcou não só a minha infância, mas a pessoa e profissional que eu sou hoje. É uma escola fantástica que hoje eu olho com muita saudade de tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi e que eu tenho certeza que marcará todas as próximas gerações e marcou todas as gerações que passaram. Meus filhos estudaram lá, meus 2 filhos, minha sobrinha. Então, assim, tem muitas recordações daquela escola. Eu falo que quem passou, foi diretor, o professor no Marcos Figueira, é uma escola mesmo. Você dirige qualquer outra escola, pelo número de alunos, pela demanda, pelo tamanho da escola, pela comunidade, acho que talvez até a cobrança, né? Então, você faz uma pós-graduação, professor e como diretor. Recentemente, eu descobri que a escola completaria 70 anos, fui buscando documentos. Foi quando eu achei o primeiro livro de registro, que data de 10 de março de 1953, onde a primeira matrícula é da professora Alice Setuku Honda Miyagi. E essas histórias a gente quer levar para esses alunos, para realmente conhecer o chão da onde eles estão pisando, o chão da escola que eles estão construindo as primeiras letras, né? A escola, que a escola seja essa escola significativa. Nós fazemos parte desses 70 anos. Daqui a pouco, os netos da Elaine, os netos da Eliana estarão aqui ocupando os nossos lugares, contando a história não dos 70 anos, mas dos 140 anos, do centenário do Antônio Marcos Figueira. Gente, foi muito legal, como vocês viram aí, essa foi a segunda escola. Foi mesmo muito legal, a gente gostou muito. Você viu, João, que tinha até festa do sorvete, que todo mundo de Suzano ia? Sim, eu vi. Todas as crianças ficavam loucas por essa tradição. Né, Emily? É claro que eu não ia querer um sorvetinho de graça. Se fosse Ovaltine ou língua de gatos, eles iam enlouquecer de vez, né, Emily? Sim, eles iam enlouquecer. Vamos assistir a matéria do Valdemar Calil, gente. Bom, eu iniciei como professora há 36 anos atrás, da educação infantil lá na Vila Ipenândia. Hoje estou no Valdemar Calil, né? Onde eu gosto muito, moro perto, né? A escola Valdemar Calil começou com 3 salinhas. Hoje nós já temos 23. Então ela cresceu, desenvolveu, né? Temos um parque na escola, temos uma pracinha. E eu fui aluno aqui do Valdemar Calil durante os anos de 2004 a 2007. E hoje eu vim aqui para contar um pouco da minha história com a escola. A escola era muito diferente. Tinha algumas salas que não existiam na época, foram feitas depois. E a rotina era bem diferente do que era hoje. O parque era praticamente a mesma coisa do que a gente tem hoje. Tinha só um brinquedo que não tem hoje, que era a gangorra. Eu adorava a gangorra. Foi uma fase muito bacana, porque foi onde eu pude ser alfabetizado. Brinquei muito nesse parque, aonde a gente está agora. Na minha época, não é que nem hoje, que você podia pegar o celular e tirar foto. A gente tinha uma máquina e tinha que comprar o filme. Ó. E depois mandava revelar. Você sabe quanto tempo demorava para revelar uma foto? 1 hora. Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês reconhecem esse lugar? É o parquinho. É o parquinho, ó. Vocês estão vendo aqui, ó.
Nossa, ele era de grama. Ali, ó, tá vendo aquela sala ali? Não existia. Tá vendo a diferença? Ó, era assim antigamente. As diferenças de antigamente. A diferença da escola foi que algumas salas não existiam, outras foram construídas, mudou a cor. Eu acho que mudança na organização. Por exemplo, quando eu entrei, a gente tinha 3 professoras. Hoje você só tem uma professora, certo? Quando eu entrei, eram 3 professoras. Então, tinha uma professora que dava português, tinha outra que dava matemática e tinha uma que dava as outras matérias. E aí elas ficavam trocando de horário. A gente não tem professora também? A professora normal, a professora de artes e a professora de educação física. Então, mas na minha época eu não tinha professor de educação física nem de arte. O que você mais gostava aqui nessa escola? Eu acho que toda criança na infância gosta do recreio, né? Primeiro gosta do recreio, mas eu gostava bastante das aulas de português. Já existia, assim, que lugares aqui? Mudou muita coisa? O Jardim Secreto já existia? O Jardim Secreto existia, mas eu não conhecia ainda, só conheci depois que eu voltei para cá. Inclusive é interessante, porque ó, eu estudei aqui de 2004 a 2007. Na faculdade a gente precisa fazer o estágio. E aí eu voltei para cá para estagiar também. Tinha essa árvore zona grande aqui, essa dali, ó? Tinha, eram menores, mas tinha. Sabe o que eu sinto falta? E a diferença, que eu esqueci de falar, era da gangorra. Eu adorava. Tinha uma gangorra mais ou menos por aqui, inclusive. Eu não me lembro bem a posição. Sabe o que não mudou? A quadra. A quadra é do mesmo jeitinho. Agora que eles vão reformar o muro. Mas a quadra tá do mesmo jeitinho. Eu tenho uma lembrança assim, muito legal que eu dividi as minhas bisnagas com uma amiga Luciene. A gente sentava no palco e a gente dividia as bisnagas, quando podia trazer lanche. Teve uma excursão para o Museu do Ipiranga. Vocês conhecem o Museu do Ipiranga? Que ele foi reformado recentemente. E a gente foi nessa excursão. E a gente podia levar fotos, tá vendo? Ó, já imaginaram vocês fazendo uma viagem com a escola, uma excursão? E podendo tirar foto com seus colegas? Não é legal? Outra coisa que tinha também, e não tem mais, festa do sorvete. Tinha-se muitas festas na escola antigamente. Então era mais ou menos assim, você começava o ano, festa junina, depois vinha a festa da primavera, festa do sorvete. Nesse meio tempo a gente fazia a apresentação para os pais, então tinha apresentação com a música do Dia das Mães, entrega de lembrancinha, tinha também para os pais. E Natal, isso era clássico, final de ano, cantar música lá, Noite Feliz, cantar músicas do Natal. E tinham-se os fotógrafos que vinham na escola e deixavam essa lembrancinha. Então, eles tinham as roupas, colocavam esse cenário e a gente tirava foto. Era pago, mas era uma lembrança assim muito legal. Agora, a gente vai entrar numa sala de uma professora que eu tenho um vínculo afetivo muito grande. Porque, como eu comentei com vocês, eu fiz faculdade, fui aluno bolsista e essa professora foi a primeira que me acolheu como estagiário, então eu tenho isso guardado na minha memória, porque foi a primeira vez que eu voltei aqui para o Valdemar Calil, depois de formado no ensino normal e depois pela faculdade, e ela foi a primeira professora que me recebeu como estagiário. E agora a gente vai entrar numa das salas que não existiam na minha época. Licença! Olá, crianças! Bom dia, olá, bom dia, meus amores! Ó, essa aqui é a professora Graça, foi a primeira professora que me recebeu aqui no Valdemar Calil como estagiário. Depois eu ainda tive o prazer de trabalhar com ela, também aprendi muita coisa, não só com ela, mas com muitas outras professoras. Tchau! A gente amou essa matéria, já que é da nossa escola. A gente adorou, né, Emily? Sim, a gente adorou. Até eu tava lá fazendo as perguntas. E foi muito, sabe, legal, porque é nossa escola, claro que nós vamos achar legal. Mas não é só porque é nossa escola que nós temos que achar legal.
Tem até aluno que começou lá naquela escola e depois virou professor. E o professor Cauê, ele estudou, como vocês viram aí, ele estudou lá de 2004 para 2007 e foi legal, porque agora ele é professor, estudou. Gente, agora vamos ver um vídeo da palhaça Olivia. Gente, vocês gostaram da palhaça Olivia? É bem engraçado, né? Vocês gostaram? Eu gostei, gente. Vocês gostou? Muito engraçado até. Pessoal, vamos ver as dicas do mês? Bem-vindo ao Museu Catavento. Oi, eu sou a Luara e vim te preparar para a experiência inesquecível, repleta de diversão e descobertas fascinantes que você está prestes a viver. Ao explorar o Museu Catavento, você encontrará mais de 200 instalações, que oferecem experiência única. No entanto, fique atento! 12 dessas exigem a retirada de senhas no nosso site www.museucatavento.org.br. Nós também temos à disposição o núcleo Catavento Acessível.
preparado para lidar com as mais diversas questões referentes à acessibilidade e à inclusão, incluindo, por exemplo, o uso de audioguias para quem necessita. Vivencie uma experiência incrível aqui no Museu Catavento. Desejamos a você uma excelente visita. Vocês viram que legal as dicas? Gente, eu fui no museu, né, em Ipiranga, eu e o João, é muito legal lá, porque tem várias esculturas. Bom, gente, que pena, né? Poxa, já tá acabando o programa, mas outro dia a gente volta com o programa Cola Aí, beleza? Espero que vocês estejam gostando do programa, mas a gente tem que ir. Tchau. Tchau. Legal. Agora tem mais uma chamada para ver as dicas. Pessoal, nós esquecemos das dicas. Vamos assistir as dicas do mês? Pessoal, esquecemos da disca, mas... Disca! Disca! Voltando. Pessoal, nós esquecemos das discas. Nossa professora nos trouxe de Uber, que foi muito chique. João Vitor, muito obrigado, João Vitor, Emily, arrasaram, deram um show aqui na apresentação. Obrigado, Valdemar Calil, a Escola Valdemar Calil, por ter feito esse trabalho tão bonito com a Emily e o João Vitor. Mas eu queria cumprimentar todas as escolas, né? O Teixeirinha por esse cuidado de falar com o patrono, né? A Creche Colorado por resgatar histórias das crianças e das famílias. O Antônio Marcos Figueira para falar um pouco de todos os seus 70 anos, que é muita coisa, é uma referência na cidade, e trouxe uma história tão forte e viva, né? Muita gente de Suzano passou por ali, né? E tem uma sua história construída pela escola. E, claro, Valdemar Calil. E é por essas crianças lindas que vocês trouxeram aqui com a gente, o João e a Emily. Obrigado e voltem outras vezes a apresentar o programa, que vocês são melhores que eu aqui para apresentar, tá bem? As dicas também sensacionais, né? Tá casada com o tema do nosso programa, e a Olivia falando aí um pouco trazendo um bom humor, né, ao longo da trajetória aí da escola, e na verdade ela estava satirizando todo o universo escolar, mas trazendo essa perspectiva histórica aí. Cauê, o que é o Jardim Secreto? Jardim Secreto nada mais é porque é a lateral da escola, que tem uma série de plantas incríveis. Tem um pé de primavera, árvores belíssimas. Né? Qual que é o seu segredo da escola, gente? Escreve aí nesses bonitinhos finais, qual é o seu segredo da escola? Qual é o seu cantinho preferido da escola? Né? A gente tem muita história para contar ainda desses cantinhos todos. Eles falam muita coisa de cada um de nós e da escola como um todo. Eu queria aproveitar esses minutos finais e convidar todos vocês para agora, sábado, dia 30, a Escola Antônio Marcos Figueira vai fazer uma grande comemoração dos seus 70 anos. Vai fazer uma passeata ali nas ruas de Suzano, aqui no centro, trazendo a mensagem dos seus 70 anos, da sua história e de todas as pessoas que estudaram lá e como ela tem esse significado para a nossa cidade. Evidentemente, todas as nossas escolas dos bairros também trazem, o exemplo é o Calil, o exemplo é o Teixeirinha, né, a Creche Colorado, que traz uma força dos bairros gigante, né, e a gente pôde notar isso claramente em todas as matérias, né, a história viva das pessoas, de quem trabalha, de quem estuda, das suas crianças ali. Então, mas como ícone, né, dessa rede municipal que começou com Antônio Marcos Figueira, eu trago esse convite para que quem quiser venha nessa passeata, né? Teremos ali as crianças, teremos ali os profissionais de educação, e
parabéns a todas as escolas. Cauê, sua mensagem final, seu recado a todas as pessoas que estão ouvindo a gente e escutaram as nossas histórias. Antes de mais nada, quero agradecer o convite por todos vocês, agradecer ao diretor Joaquim, a coordenadora Remesso, todos os meus colegas, e principalmente, não deixe de acreditar na educação, a escola pública ainda faz frutos incríveis, belíssimos, e principalmente acredite em você. Então vamos lá, você me fez lembrar, olha, agradecer então ao seu Joaquim, coordenadora a Remesso, a Zenaide da Creche Colorado, a Marli do Teixeirinha, ao Marquinho do Marcos Figueira e a todas as equipes dessas unidades escolares, todo mundo, coordenadora, professor, cozinheira, agente escolar, todo mundo sinta-se abraçado por nós aqui nesse programa tão bonito que nós fizemos hoje, tá bem? Grande abraço a todos, e até o Colaí do próximo mês, que vai ser especial. Sabe o que vai ser o Colaí do mês que vem? Aniversário do Colaí. Uhul. Até lá. Câmera foi. Última chamada.